Eleonora Tavares estava caindo quando sentiu alguém segurá-la. O assaltante havia empurrado a mulher com força, tentando arrancar sua bolsa, mas um morador de rua se jogou entre eles. Houve um momento de confusão, gritos, o som de tecido rasgando. "Corre!" A voz rouca do mendigo gritou para ela. O criminoso fugiu pelas vielas do centro histórico de Porto Alegre. Eleonora estava no chão, tonta, mas ilesa. O homem que a salvara cambaleava, segurando o braço ferido. "Deixa eu ver, deixa eu ajudar você", ela disse, levantando-se e puxando a manga rasgada dele para verificar o ferimento. E foi então que ela viu a cicatriz. Uma cicatriz antiga, em forma de meia-lua, logo abaixo da clavícula esquerda. Ela conhecia aquela marca. Tinha beijado aquela cicatriz centenas de vezes, 25 anos atrás. Seus dedos congelaram sobre a pele suja dele. As unhas perfeitamente esmaltadas de vermelho contrastavam com a sujeira, com o impossível. Não pode ser. O homem levantou o rosto. A barba estava longa, grisalha, emaranhada. O rosto estava magro, consumido pelo tempo e pelo sofrimento. Mas os olhos, aqueles olhos castanho esverdeados, com aquela mancha dourada na íris esquerda. "Altair", ela sussurrou, e o mundo girou. Altair Mendonça, seu marido. O homem que desaparecera há 25 anos, quando ela estava grávida de 2 meses. O homem cujo corpo nunca fora encontrado. O homem que ela chorara, que enterrara em seu coração, que pronunciara o nome todas as noites antes de dormir pelos últimos 9.000 dias. Ele recuou, os olhos arregalados de pânico. "Você está confundindo. Eu não sou..." Mas Eleonora já estava chorando. As lágrimas escorrendo por seu rosto de 62 anos, manchando a maquiagem cara, destruindo a compostura que levara décadas para construir. "É você, a cicatriz, seus olhos. Eu te conheço, Altair. Eu te conheço." As sirenes começaram a soar ao longe. Pessoas se aproximavam. E enquanto ele tentava se afastar, Altair Mendonça sussurrou 3 palavras que fariam o mundo de Eleonora desabar pela segunda vez. "Perdoa-me, Nora." Ninguém a chamava de Nora. Ninguém, exceto ele. Como aquele homem, que parecia um fantasma de si mesmo, estava vivo depois de tanto tempo, e por que fingia não conhecê-la? Mas a pergunta que mais a atormentava era outra: onde ele estivera nos últimos 25 anos? Porto Alegre, 1998. Eleonora Tavares tinha 37 anos quando conheceu Altair Mendonça no mercado público. Estava comprando o mais barato: miúdos de frango, ossos para fazer caldo, verduras murchas que sobravam no fim da feira. Tinha R$ 15,30 na carteira e ainda precisava pagar a condução para voltar para casa no Morro da Cruz. Foi quando tropeçou. As sacolas voaram, os tomates esmagaram-se no chão molhado, os ovos se quebraram. Eleonora sentou no meio da bagunça e começou a chorar. Não de dor, mas de exaustão, de cansaço profundo daquela vida. "Moça, deixa eu ajudar." Ela levantou os olhos e viu um homem agachado ao seu lado. Era jovem, uns 40 anos talvez. Alto, moreno, com mãos grandes e calejadas. Vestia roupa simples de trabalho, mas limpa, e tinha um sorriso gentil. "Não precisa, eu já fiz a bagunça, agora tenho que ajudar a limpar", ele disse, recolhendo os legumes que ainda estavam aproveitáveis. "Meu nome é Altair, trabalho ali no depósito de bebidas." Ela enxugou as lágrimas envergonhada. "Eleonora." Ele segurou as mãos dela para ajudá-la a levantar. Eram mãos quentes, firmes, honestas. E naquele toque simples, alguma coisa se acendeu dentro dela. Alguma coisa que pensara estar morta há muito tempo. "Deixa eu repor o que estragou", ele ofereceu. "Não, eu não posso aceitar." "Claro que pode. Foi culpa minha." Altair já estava pegando tomates novos, ovos, repolho. Pagou tudo com o dinheiro do próprio bolso. Quando entregou as sacolas para ela, seus dedos se tocaram novamente, e os dois sentiram
Aquela eletricidade inexplicável, aquela conexão que não pede licença, que simplesmente acontece. Posso te levar até o ponto de ônibus? Ele perguntou, tímido. Eleonora deveria ter dito não. Deveria ter ido embora e nunca mais visto aquele homem. Mas não disse, porque pela primeira vez em anos, alguém a olhava como se ela fosse importante, como se ela importasse. Pode. E enquanto caminhavam pelas ruas de paralelepípedos do centro, com o cheiro de chimarrão e pão quente no ar, com o som dos bondes antigos tilintando, algo começou. Algo que mudaria para sempre o destino daquelas duas pessoas. Você vem sempre aqui? Ele perguntou. Todo sábado é quando faço as compras da semana. Então, te vejo sábado que vem? Eleonora sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. O primeiro em muito tempo. Sábado que vem. Os sábados se tornaram sagrados. Altair esperava Eleonora no mesmo lugar, sempre pontual. Ajudava com as compras, conversavam, riam. Depois de 3 meses, já tomavam chimarrão juntos num banco da praça. Depois de 6, ele beijou a testa dela pela primeira vez. O primeiro beijo aconteceu numa tarde chuvosa de outubro. Eles se abrigaram debaixo do toldo de uma loja fechada, e quando ele enxugou uma gota de chuva do rosto dela com o polegar calejado, não resistiram mais. Era um amor maduro. Não tinha a urgência da juventude, mas tinha profundidade, tinha respeito, tinha cumplicidade. 6 meses depois casaram no civil, sem festa, sem convidados. Apenas eles dois e 2 testemunhas da rua. Eleonora vestia um vestido branco simples que comprara numa liquidação. Altair usava o único terno que possuía, emprestado de um amigo. E foram felizes. Moravam num quartinho alugado no Morro da Cruz. Altair trabalhava no depósito. Eleonora continuava passando roupas. Mas à noite, deitados naquela cama estreita, eram os 2 mais ricos do mundo. Nora, ele sussurrava no escuro. Você acredita em destino? Depois de te encontrar, acredito. 3 meses após o casamento, Eleonora descobriu a gravidez. Ela ficou em dúvida se deveria contar imediatamente ou esperar um pouco mais para ter certeza absoluta. Decidiu ir ao médico primeiro, confirmar tudo, e então preparar uma surpresa especial para revelar a notícia a Altair. Compraria um sapatinho de bebê, esconderia debaixo do travesseiro dele. Seria inesquecível, mas nunca teve a chance de contar, porque 2 dias depois de descobrir a gravidez, antes que pudesse revelar o segredo, 3 homens bateram na porta do quartinho. Mas havia algo que Eleonora não sabia. Altair Mendonça não era quem dizia ser. Seu nome verdadeiro era Altair Villanova, filho caçula de Augusto Villanova, um dos homens mais ricos do Rio Grande do Sul. Magnata do setor imobiliário, dono de construtoras, shopping centers, prédios comerciais por todo o estado. 20 anos antes, Altair se apaixonara por uma moça simples, Isabel, empregada da família. Seu pai descobriu o romance e deu um ultimato. Ou você esquece essa mulher ou está deserdado. Altair escolheu o amor. Fugiu de casa, trocou de nome, começou do zero. Casou-se com Isabel. Foram 2 anos de felicidade pura, até que Isabel adoeceu. O tratamento era caro, muito caro. Altair precisou pedir ajuda ao pai. Augusto Villanova pagou o tratamento, mas Isabel não resistiu. E quando ela partiu, o pai fez uma única exigência em troca do dinheiro gasto. Você nunca mais volta para esta família. Está morto para nós. Altair aceitou. Não queria mais nada com aquelas pessoas. Continuou vivendo como Altair Mendonça, trabalhador braçal, invisível, até encontrar Eleonora, até se apaixonar novamente, até descobrir que seria pai. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Porque alguém o reconheceu. Dirceu Campos, motorista da família Villanova, o viu no mercado e contou para Augusto. O patriarca mandou investigar. Descobriu o casamento, a gravidez, tudo, e tomou uma decisão. Numa noite de março de 1999, 3 homens bateram na porta do quartinho no Morro da Cruz.
Não eram policiais, eram segurança privada. O senhor Augusto Villanova quer falar com o senhor. Altair olhou para Eleonora, grávida de 2 meses, dormindo na cama. Agora, ele foi. Não tinha escolha. No escritório luxuoso do patriarca, ouviu a proposta, ou melhor, a ameaça. Seu irmão mais velho, Casimiro, está envolvido em negócios ilegais. Augusto disse friamente. Lavagem de dinheiro, suborno, fraude, coisas que podem destruir o Império Villanova. Ele tem documentos comprometedores escondidos e você vai ajudá-lo a se livrar desses documentos. Por que eu? Porque se não ajudar, sua esposa vai descobrir quem você realmente é. Vai descobrir que mentiu para ela. E mais, vou garantir que ela perca o emprego, a casa, tudo. Ela e essa criança que está esperando viverão na miséria, a não ser que você colabore. Altair sentiu o mundo desabar. O que quer que eu faça? Casimiro está sendo investigado. Ele precisa desaparecer por um tempo e você vai assumir a culpa dele. O quê? Você vai confessar os crimes que ele cometeu. Vai dizer que agiu sozinho. Em troca, garanto que sua esposa e seu filho jamais passarão necessidade. Eles terão tudo. Dinheiro, casa, educação. Mas você nunca mais poderá vê-los. Isso é loucura. Eu vou preso por crimes que não cometi? Você vai desaparecer. Augusto corrigiu. Vai partir esta mesma noite, para bem longe, e nunca mais voltar. Se voltar, se tentar contato, eu destruo sua esposa. Garanto que ela e a criança não sobrevivam. Altair fechou os olhos. Pensou em Eleonora dormindo, no filho que crescia dentro dela, na vida simples mas feliz que construíram. Quanto tempo? O tempo que for necessário, talvez para sempre. Eu posso pelo menos me despedir? Não. Você sai daqui e desaparece. Ela não pode saber. Ninguém pode saber. E foi assim que Altair Mendonça morreu naquela noite. Ou pelo menos foi o que todos pensaram. A história está ficando intensa, não está? Se você está com o coração acelerado, querendo saber como isso vai terminar, deixe seu like agora mesmo. E me conta aqui nos comentários. Você conseguiria esperar 25 anos pelo amor da sua vida? Já precisou fazer uma escolha impossível por alguém que ama? Comenta aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora vamos descobrir o que aconteceu com Eleonora. Eleonora acordou sozinha. Primeiro, pensou que Altair tinha ido trabalhar cedo. Mas não, era domingo. Ele nunca trabalhava aos domingos. Levantou preocupada. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. A roupa dele do dia anterior estava no chão, mas o terno que usara no casamento tinha sumido. Horas se passaram. Ela ligou para o depósito de bebidas. Altair? Nunca trabalhei com ninguém com esse nome, senhora. Impossível. Ela foi até lá. Falou com o gerente. Descreve ele para mim. O homem pediu. Ela descreveu. O gerente franziu a testa. Ah, esse. Ele trabalhava aqui sim, mas era freelancer. Aparecia, carregava umas caixas, recebia e ia embora. Nunca soube o nome dele direito. Eleonora voltou para casa atordoada. Procurou documentos. Não encontrou nada. Nenhum RG, nenhum comprovante de residência no nome dele. Apenas a certidão de casamento. 3 dias depois, a polícia bateu na porta. Senhora Mendonça? Sim, encontramos um corpo no rio Guaíba. Pelas roupas e pela carteira, acreditamos ser seu marido. O mundo girou. Não, não pode ser. A senhora precisa ir ao IML para identificação. Mas quando chegou lá, não deixaram que ela visse o corpo. O falecido sofreu... Bem, a decomposição já está avançada. Não é aconselhável a visualização. Mas as roupas, os pertences, a carteira de motorista, tudo confere. Eleonora olhou para a aliança que trouxeram. Era dele. As roupas eram dele. Como duvidar? Enterraram um caixão lacrado. Ela ficou ali, 6 meses grávida, segurando a barriga enquanto descia a terra sobre o homem que amava, ou sobre quem pensava ser o homem que amava, porque quanto mais investigava,
mais descobria que não sabia nada sobre Altair Mendonça. Ele não tinha família, não tinha amigos, não tinha passado. Era como se tivesse surgido do nada apenas para entrar na vida dela. E agora havia desaparecido da mesma forma. 4 meses depois, Teodósio nasceu numa noite fria de julho. Um menino lindo, de olhos castanho esverdeados, com uma mancha dourada na íris esquerda, igual ao pai. Eleonora segurou o filho nos braços e chorou, por tudo que perdeu, por tudo que aquela criança nunca teria. Seu pai te amava, ela sussurrou. Ele te amava tanto, meu filho, mesmo que nunca tenha te conhecido. A vida foi brutal nos anos seguintes. Eleonora trabalhava 3 empregos. Passadeira de dia, faxineira à noite, costureira nas horas vagas. Teodósio crescia com a avó enquanto ela batalhava pelo pão de cada dia. Eram pobres, muito pobres, mas Eleonora nunca deixou faltar comida na mesa do filho. Nunca deixou que ele sentisse vergonha de quem era. Seu pai era um homem honesto. Ela contava para o menino todas as noites. Trabalhador, gentil, corajoso, você vai ser igual a ele. Mas por que ele foi embora, mãe? Não foi embora, amor. Ele partiu. Mas ele amava a gente, amava tanto. Teodósio cresceu forte, inteligente, determinado. Aos 18, ganhou uma bolsa para estudar administração. Aos 23, abriu a primeira empresa, uma pequena loja de roupas. E foi aí que a vida de Eleonora mudou. Porque Teodósio tinha um talento natural para negócios. A lojinha virou 2, 2 viraram 5, 5 viraram uma rede. Aos 35 anos, Teodósio Mendonça era dono de 50 lojas de roupas populares espalhadas pelo sul do Brasil. Faturava milhões e fez questão de cuidar da mãe. Comprou para ela um apartamento enorme num bairro nobre de Porto Alegre. Deu-lhe motorista, empregadas, cartão de crédito sem limite. Mãe, a senhora não precisa mais trabalhar, nunca mais. Eleonora chorava todas as vezes que ele dizia isso, porque lembrava do quartinho no Morro da Cruz, lembrava das mãos calejadas, lembrava de Altair. Se seu pai estivesse aqui para ver o homem que você se tornou... Mas Altair não estava ali, ou pelo menos era o que ela pensava. Porto Alegre, 2024. Eleonora estava no centro da cidade para uma reunião de caridade. Aos 62 anos, era presidente de uma fundação que ajudava mulheres em situação de vulnerabilidade. O dinheiro do filho permitia que ela fizesse o que sempre sonhou, ajudar outras pessoas como ela. Foi ao sair da reunião que o assalto aconteceu, e foi assim que reencontrou o fantasma de seu passado. Na ambulância, Altair tentava fugir. Eu preciso ir, eu não posso ficar aqui. O senhor está ferido, precisa de atendimento. Eu preciso ir. Mas Eleonora segurou a mão dele. Altair, por favor, não desapareça de novo. Ele olhou para ela e depois de 25 anos, finalmente deixou as lágrimas caírem. Eu não posso, Nora, eu não posso te explicar. Então não explica. Só não vai embora. Não de novo. O paramédico enfaixou o ferimento. Não era grave, mas poderia ter sido. Eleonora mandou o motorista levá-los para seu apartamento. Altair tentou recusar, mas não tinha forças para lutar mais. No carro ele olhava pela janela, incrédulo. O bairro, os prédios luxuosos, o porteiro de luvas brancas. Onde estamos? Na minha casa. Sua casa. Mas o apartamento tinha 3 andares. Vista para o Guaíba. Obras de arte nas paredes. Altair entrou como se estivesse num museu. Como... Senta, Eleonora pediu suave. Por favor. Senta e me deixa cuidar desse ferimento direito. Ela o levou ao banheiro. Limpou o corte com cuidado. As mãos dela, antes ásperas como as dele, agora eram macias, bem cuidadas. Mas o toque ainda era o mesmo. Gentil, amoroso. 25 anos, ela sussurrou. 25 anos, Altair. Onde você esteve? Ele fechou os olhos. Longe, muito longe. Por quê? Por que você foi embora? Por que fingiu a própria morte? Para proteger você. Dona, me proteger de quê?
E então, finalmente, Altair contou tudo. Contou sobre sua verdadeira identidade, sobre a família Vila Nova, sobre o ultimato do pai, sobre a chantagem, sobre a escolha impossível que teve que fazer. Ele disse que te mataria, que mataria nossa criança. Eu não podia arriscar. Eleonora estava pálida. Então você, todo esse tempo vivi escondido. Mudei de cidade, de nome. Vivi nas ruas para ninguém me encontrar. Porque se me encontrassem, se descobrissem onde eu estava, ele... Espera. Eleonora levantou a mão, os olhos arregalados. Você disse, nossa criança. Você sabia que eu estava grávida quando foi embora? Altair balançou a cabeça confuso. Não, Nora, eu não sabia. Descobri depois, quando meu pai me contou durante a chantagem. Ele tinha me investigado, sabia de tudo. Foi assim que me forçou a partir, usando você e o bebê como ameaça. Mas você nunca tinha me contado. Eu tinha acabado de descobrir. Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo. 2 dias antes de você desaparecer, estava planejando te contar de um jeito especial. Mas você foi embora antes que eu pudesse. Meu Deus! Altair cobriu o rosto com as mãos. Se eu tivesse sabido por você, se você tivesse me contado, mas meu pai descobriu primeiro, usou isso contra mim. E eu segui, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo. Criei nosso filho sozinha, trabalhei 3 empregos, passei fome para ele comer, e você... Eu morri também, Nora. Morri todo dia pelos últimos 25 anos, querendo voltar, querendo ver você, conhecer meu filho, mas não podia. Enquanto meu pai estivesse vivo, não podia. E ele está? Vivo? Altair balançou a cabeça. Não, faleceu há 3 meses. Foi quando eu voltei para Porto Alegre, para tentar pelo menos ver você de longe. Descobri onde você morava. Te vi saindo um dia, usando roupas caras, carro com motorista. Pensei que tinha refeito sua vida, que estava bem, e fiquei feliz por você. Bem? Eleonora riu, um riso amargo. Eu nunca estive bem, Altair. Nem um único dia nesses 25 anos. Tenho dinheiro, sim, tenho conforto, mas sabe o que não tenho? Você. Você, que era a única coisa que eu queria. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Aquelas mãos que agora eram tão ásperas quanto as dela haviam sido. Perdoa-me. Por favor, Nora. Perdoa-me. Não tem nada a perdoar. Você fez o que tinha que fazer. Para me salvar, para salvar nosso filho. Nosso filho. Altair fechou os olhos. Como ele é? O que faz? Está bem? E então, Eleonora sorriu. Um sorriso verdadeiro pela primeira vez em décadas. Quer conhecer? Teodósio Mendonça estava jantando quando a mãe ligou. Filho, precisa vir aqui em casa. Agora. Mãe, está tudo bem? A senhora está... Só vem. Por favor. Meia hora depois ele tocava a campainha. Quando a porta se abriu, viu a mãe. Ela estava chorando, mas sorria ao mesmo tempo. Mãe, o que aconteceu? E então viu o homem. Um senhor de cabelos grisalhos, barba por fazer, roupas surradas. Estava de pé na sala, parecendo deslocado entre os móveis caros. Mas os olhos, aqueles olhos castanho esverdeados, com uma mancha dourada na íris esquerda. Os mesmos olhos que Teodósio via no espelho todos os dias. Filho, Eleonora sussurrou, esse é seu pai, Altair Mendonça. Ele está vivo. O mundo parou. Teodósio olhou para o homem, para a mãe, de volta para o homem. Não, a senhora disse que ele... Eu pensei que ele tinha falecido, mas eu estava errada. Ele está aqui, está vivo. Altair deu um passo à frente, tímido. Teodósio, meu filho, eu não sei nem o que dizer. Não diga nada, Teodósio sussurrou. E então, num impulso, abraçou o pai que nunca conhecera. Os 2 homens ficaram ali, abraçados, chorando. 25 anos de ausência, de dor, de perguntas, tudo se dissolvendo naquele abraço. Por quê? Teodósio perguntou finalmente. Por que o senhor foi embora? Altair contou a história mais uma vez. Cada detalhe. A verdadeira identidade. A chantagem,
o sacrifício. Quando terminou, Teodósio estava pálido. Quer dizer que nós somos Vilanova? Que o senhor é filho de Augusto Vilanova? Era, mas renunciei a tudo. Escolhi sua mãe, escolhi você. E esse seu irmão, Casimiro, ele está... Não sei, faz décadas que não tenho notícias. Teodósio pegou o celular, digitou algo. Seus olhos se arregalaram. Pai, Casimiro Vilanova é dono da CVN Construtoras, uma das maiores do Sul. Vale bilhões. Altair balançou a cabeça. Não me surpreende. Meu pai sempre protegeu ele. Mas, pai, o senhor é herdeiro legítimo. O senhor tem direito a parte dessa herança. Não quero nada daquelas pessoas. Nunca quis. Mas o senhor tem direito. E mais, eles destruíram nossa família. Nos roubaram 25 anos. Não podemos deixar assim. Eleonora se aproximou. Teodósio, seu pai passou por coisas demais. Deixa pra lá. Deixa essa família no passado. Não, mãe, não vou deixar. Vou atrás dessa gente, vou fazer justiça. E foi o que ele fez. Nos 2 meses seguintes, Teodósio contratou os melhores advogados. Investigou, descobriu documentos, provas. E não foi apenas sobre herança. Descobriu que Augusto Vilanova havia, de fato, forjado a morte de Altair, que subornou funcionários do IML, que colocou documentos falsos num corpo não identificado. E descobriu algo pior. Casimiro Vilanova estava envolvido em esquemas de corrupção até hoje. Lavagem de dinheiro, suborno, fraude em licitações. Teodósio levou tudo ao Ministério Público. A prisão de Casimiro foi manchete em todos os jornais. Magnata do setor imobiliário é detido em mega operação contra a corrupção. E quando a polícia foi atrás dos bens da família, encontraram um testamento. Um testamento que Augusto Vilanova havia escrito pouco antes de falecer. Nele, o patriarca confessava tudo. Os crimes, as mentiras, a chantagem contra Altair. E pedia perdão. Mas reconhecia Altair como herdeiro legítimo e deixava metade da fortuna para ele. Quando os advogados apareceram no apartamento de Eleonora com a notícia, Altair não acreditou. Isso tem que ser mentira. Ele nunca... Está tudo documentado, senhor. O senhor é herdeiro de uma fortuna avaliada em mais de 200 milhões de reais. Altair olhou para Eleonora, para Teodósio, e começou a rir. Rir de desespero, de alívio, de absurdo. 200 milhões. Eu vivi 25 anos nas ruas, catando lixo, dormindo debaixo de pontes, e o tempo todo existia isso. Pai, Teodósio disse suavemente, o senhor não precisa aceitar esse dinheiro se não quiser. Não quero. Não quero nada daquele homem. Então vamos usar para o bem, Eleonora sugeriu. Vamos criar uma fundação para ajudar pessoas como você esteve, moradores de rua, pessoas em vulnerabilidade. Altair olhou para ela, para a mulher que amava, que nunca deixou de amar. Sim, ele sussurrou. Vamos fazer isso. 6 meses depois, a Fundação Altair e Eleonora Mendonça foi inaugurada numa manhã ensolarada de primavera. Oferecia abrigo, alimentação, treinamento profissional e apoio psicológico para pessoas em situação de rua. Na cerimônia, Altair discursou. Não mais o mendigo de roupas surradas, mas um homem digno, de terno simples, cabelos cortados, mas ainda com aquele olhar gentil de sempre. Eu vivi nas ruas por 25 anos, ele disse, a voz emocionada. Sei o que é ter fome, sei o que é ter frio, sei o que é ser invisível, e se essa fundação puder ajudar uma única pessoa a não passar por isso, já terá valido a pena. Eleonora estava ao lado dele, segurando sua mão. Teodósio estava na primeira fileira, aplaudindo orgulhoso. Depois da cerimônia, os 3 almoçaram juntos no apartamento. Era domingo, como todos os domingos agora. Pai, Teodósio disse, a empresa está indo bem. Mês que vem vou abrir mais 5 lojas. Você é igual a mim, Altair sorriu. Trabalhador, teimoso, determinado. Aprendi com a mãe. Ela que me ensinou a nunca desistir. Eleonora enxugou uma lágrima. Eu só fiz o que tinha que fazer. Você fez mais do que isso, Nora. Você fez milagres.
À noite, quando Teodósio foi embora, Altair e Eleonora ficaram na varanda, olhando as luzes da cidade. Vale a pena? Ele perguntou de repente. Esperar tanto tempo? Sofrer tanto? Eleonora se virou para ele. Aos 62 anos, tinha cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos. Mas para Altair, ela era a mesma moça linda que conhecera no mercado 26 anos atrás. O amor verdadeiro não se mede em anos juntos, ela disse suavemente, mas em almas entrelaçadas. Você pode ter estado longe fisicamente, mas sua alma nunca saiu do meu coração, nem por um segundo. Altair a puxou para perto, beijou sua testa, seu nariz, finalmente seus lábios. Um beijo lento, profundo, cheio de tudo que não puderam dizer durante décadas. Eu te amo, Nora. Desde o primeiro dia, até o último dia. Eu também te amo, meu velho. Para sempre. E ali, naquela varanda, abraçados sob as estrelas de Porto Alegre, Altair e Eleonora perceberam algo fundamental. Haviam vencido. Não a morte, não o tempo, não a distância. Haviam vencido o medo. E no final, o amor sempre vence. Sempre.